Primeiro eu tô lavando a louça. Ah, é verdade, tem que lavar a louça primeiro, né? Primeiro, porque senão não dá. Aí o pessoal chegando, indo pra cozinha, fazendo comida, ligada com a gente. É isso aí. É isso aí. E você, Thalita? Tá na cozinha também, mana? Eu já venci a etapa da louça, já passei, agora tô terminando de cozinhar aqui. Não tirei, nem sentei ainda. Nossa, Tá, que tá osso a correria, coisa. velho. Correria total. Tô terminando pra dar janta pra criança aqui. Imagino, imagino. A Jaque também, né, Jaque? A Jaque tá. A Jéssica. Gente, eu tô gestante. Eu fico 2 horas e meia no ônibus. Imagino. Eu chego direto pro banheiro, mas eu tenho que fazer janta também. Boa noite, Seja... pessoal. Boa noite, Jéssica. Boa Tudo bem? noite, E aí, como Zé. é que estão as coisas? E aí, boa noite, tudo ótimo. Boa noite, Opa, gente. mano, Mateusão. Vamos lá, então, vamos começar. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? A nossa reunião dos jovens. Tudo indo muito bem. Deixa eu ver, eu tirei o som daqui, né? Peraí, que tem muitos botãozinhos para eu apertar aqui. Vocês sabem disso, né? Tuc. Parar aqui. Tirar o camaradinho daqui. Parar essa. E aí, pessoal? Como é que foi o dia de vocês? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje meu dia rendeu, hein? Hoje o dia rendeu, hein? Graças a Deus, cara. Vamos lá. Gente, nós temos uma polêmica nova aí, hein? Hoje eu quero ouvir vocês, hein? Eu vou colocar aqui para vocês. E aí vocês me dizem, ó, para vocês. Da semana passada nós falamos sobre a Bruna Carla, né? E esse vídeo aqui que o Pantufa me mandou, show de bola, vai contextualizar, né? O que a gente tá falando aí eu quero ouvir a opinião de vocês, a gente vai falando um pouquinho sobre o assunto, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tchu, 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 pá, 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 pá. Aqui, ó. Vamos contextualizar aqui, hein? Olá, pessoal! Nós sabemos muito bem que nem todas as pessoas que dizem ser cristãs Peraí, que deu ruim aqui. são Voltando. cristãs. Léo, a Olá, partir de pessoal! 4 minutos. Nós sabemos muito bem que nem todas as Não, mas deixa pessoas rolar que aí. dizem ser cristãs É 11 são minutos. cristãs de verdade. Elas Peraí. podem até confessar o nome de Jesus, mas isso não é suficiente. É necessário viver de acordo com a Bíblia e não segundo as nossas ideologias. O meio evangélico, hoje em dia, está dividido em dois grupos, os liberais e os conservadores. E devido a essa divisão, ideias diferentes estão surgindo sobre sexualidade, casamento, vida social e até mesmo a forma de cultuar a Deus. E recentemente, uma cantora gospel que se chama Bruna Carla foi hostilizada nas redes sociais por defender os princípios bíblicos. Ela afirmou que se fosse convidada para cantar em um casamento gay, ela não iria. Teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei para ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando? Eu falei: pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia. E o que ela disse é praticamente aquilo que nós entendemos. Não podemos ir em um casamento onde existe um matrimônio que não segue o padrão estabelecido por Deus. O que eu acho mais interessante é que o movimento LGBTQIA+, disse que a fala da cantora se trata de um discurso de ódio simplesmente porque ela afirmou que os gays não vão para o céu e sim para o inferno. Mas não há coerência nessa afirmação desse movimento. A maioria deles não acreditam em Deus. Então, se não existe Deus, então não existe céu e nem inferno.
Por que vocês estão ofendidos por ela falar sobre o inferno? Se Vitão, vocês não discurso de ódio nada a acreditam ver, na né? Bíblia, então não se preocupem com o destino da alma de vocês. E aí, a cantora Anitta começou a falar sobre Deus. E não somente ela, uma cantora que se chama Jojo Todinho também falou sobre Deus. Mas eu não consigo dar credibilidade para essas pessoas que vivem rebolando e mostrando as suas nádegas durante os shows. E depois vem Nádegas. pregar nas redes sociais para falar sobre moralidade e sobre os atributos de Deus. E essas duas cantoras foram contra a ideia e também os princípios que a Bruna Carla acredita sobre Deus. E um cantor que se chama Leonardo Gonçalves resolveu se vender para o mundo e abraçar as ideias do movimento LGBTQIA+. Ele foi convidado para cantar em uma igreja inclusiva, onde o foco principal é acolher os gays, lésbicas e todos aqueles que fazem parte do movimento LGBTQIA+. Ele afirmou que não representa o movimento evangélico e que estava ali debaixo de muitas críticas. Vamos assistir um trecho do vídeo onde ele está se apresentando em uma igreja inclusiva, ou seja, uma igreja que acolhe aquelas pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+. Então vamos assistir o vídeo? E algumas das pessoas, né, com que eu conversei antes de começar o culto, várias pessoas chegaram para mim e me agradeceram, sabe, com aquele tom de voz, muito obrigado por você ter aceitado o culto. Só que isso me constrange muito, porque eu acho que eu deveria ter aceitado muito antes. Eu não sei por que não deu certo. Mas não é por isso que me constrange, não, me constrange por outra razão, porque parece que vocês estão me agradecendo por eu aceitar o convite, porque eu vou receber críticas em estar aqui. Mas o que eu, entre um bilhão de aspas, sofri ou sofro por estar aqui, não chega a 1% da maneira com que vocês foram tratados e têm sido tratados. Eu não represento o povo evangélico. Ele disse que não representa o povo evangélico. Por tudo que vocês já passaram, por tudo que vocês ainda passam. É tudo tão significativo, o nome dessa igreja, Atos 7. Então são tantos os detalhes. Eu realmente estou muito emocionado de estar aqui. Enquanto os cristãos conservadores estão tentando manter... Beleza, eu vou parar um pouco aqui. Gente, ali é uma igreja LGBT. Vocês perceberam ali? Eu acho que é a cidade de refúgio, né, Du? Se eu não tô enganado. Isso, é da Lana Holder. Vixe. Cara, tem uma Você lembra entrevista... da minha amiga que veio participar de uma reunião e ela é da cidade de refúgio, nem sei se ela vai ainda. E aí, na hora que ela entrou na reunião, tava falando sobre uns assuntos assim de homossexualidade na igreja. Você lembra, Tata? A Tata tá cozinhando, né? Eduardo, você lembra? Eu lembro disso daí. Oi, fala aí, perdi essa parte. Da minha amiga. Gente, tá corrida. A minha amiga que veio participar da reunião e ela é da cidade de refúgio. Sim. A gente falando bem desses assuntos assim na reunião. Oh, meu Deus. Então, né? Acontece o seguinte, pessoal. A gente teve aquele papo da Bruna Carla, mas agora o negócio é diferente. Por quê? Porque nós temos um cantor, não qualquer cantor, né? Nós estamos falando aí você viu, ó, o Vitor tá falando, eu não represento o evangelho. Ele falou que não representa, né, os cristãos e tal. Cara, vai chegar um momento, eu tava falando, não sei com quem que eu falei, foi no café, né, gente, que nós tivemos, que foi maravilhoso. Eu não lembro com quem que eu tava comentando, que vai chegar um momento em que nós, não vai ter meio termo. Ou você pende para um lado ou você vai pender por outro. Você não vai ter essa escolha de ficar no meio termo, aquele simpatizante. Então,
O fato dele, eu já estava acompanhando a história do Leonardo Gonçalves já há um bom tempo. Eu admiro esse cantor, né? Admirava, né, esse cantor e, e admirava a questão técnica dele, a questão de voz dele. Uma coisa que nós não podemos tirar, né? É os atributos vocais dele, né? Ele canta muito mesmo, é um excelente músico, mas como cristão ele está representando de forma muito ruim, né? Por quê? Eu consigo ver, é diferente quando você, é aquilo que a gente estava falando, né? Você não fazer acepção de pessoas e amar o próximo. Mas ele tem uma influência muito grande, ele tem uma representatividade muito grande, e ele foi pedir desculpa para os homossexuais, né? Ele está na igreja Cidade Refúgio. E é contra. Lembra que nós falamos na reunião passada? É contra a palavra de Deus, né? Não tem como. A gente vai ter que tomar um posicionamento. Não sei se vocês se lembram de uma história, o bispo gosta de contar essa história, que um rapaz, ele estava em cima do muro e tinha um anjo, e o anjo falava assim, vem rapaz, vem para cá. E ele olhava para o outro lado e o diabo estava lá assim, só olhando, né? E o anjo falava, não rapaz, pula para cá, meu, pula logo, vem logo. E todo mundo, vem. E o diabo não falava nada, só ficava olhando. Aí ele ficou curioso. Falou assim, ô, seu demônio, me explica uma coisa. Por que é que o anjo fica mandando eu pular pra lá e você não fala nada? Ele falou, porque fui eu que construí o muro. Fica aí o tempo que você quiser, o muro é meu. Entendeu? Então, quando você não toma um posicionamento, automaticamente você toma um posicionamento, entende? Então, tome muito cuidado. Aqui nós estamos preparando vocês, biblicamente, para você tomar um posicionamento. Eu não vou dizer para você qual é o seu posicionamento. A Bíblia diz que o posicionamento correto é ir contra o pecado da homossexualidade, não contra a pessoa, né? E o fato dele ir para aquele lugar foi a mesma coisa que a gente falou do casamento, né? Do homossexual, né? Você ir para um casamento homossexual quer dizer que é, é, você está apoiando aquilo, né? Você está sendo conivente com aquilo. E naquele momento que ele vai, tem um cunho. Ali, o Leonardo Gonçalves, infelizmente, ele pende para o lado da esquerda, né? Para o lado do aborto, para o lado da homossexualidade, é contra o presidente, é contra um monte de coisa, é contra os cristãos. É isso que eu não entendo, né? Esse mundo gospel aí, cara, tem problema, cara. Esse mundo gospel tá problemático. E aí acontece essas coisas, né? A gente tem essa metamorfose, né? A pessoa começa a cantar no mundo gospel, e aí aquela bênção, e aí começa a fazer sucesso, de repente o cara vira a casaca no meio do caminho e decepciona todo mundo. Isso já é comum do mundo gospel, né? Nós tivemos aí uma cantora, se eu não me engano, não me recordo, eu acho que é Perla, sei lá, saiu do funk, né? Funk pesado, né? Aquelas coisas bem bonitas, assim, que Tem o representam a JA mulher. também. O JA, cara, excelente. Excelente, eu chamo de JG agora, né? Excelente exemplo, né? O JA, e hoje ele blasfema, né? Ele não tá mais assim, na dele, né? Tipo, ele tá blasfemando mesmo, tá fazendo coisas assim perigosas, né? Perigosas, né? Então a gente tem que tomar com muito cuidado e ficar. O filho da Ishi lá E no final dos tempos, isso iria acontecer e vai ficar pior, gente. Isso vai ficar pior. A igreja já começou a ter um certo tipo de perseguição. E nós temos que permanecer firmes na palavra, permanecer firmes nos princípios. Existem princípios bíblicos que não são negociáveis. E esse é um deles. Esse é um deles. Então, eu vou abrir aí para vocês falarem aí e a gente vai debater Léo, nesses assuntos. Até Pode um falar, meu versículo querido. que fala, você que está de pé, tome cuidado para não cair. Exatamente. Exatamente. Então, tá aberta aí a sessão. Sejam bem-vindos e falem aí, pessoal. O que vocês acham disso aí? Vocês acham que o posicionamento do Leonardo Gonçalves foi correto ou não? Você fala assim, foi correto e defende a sua ideia. Ou não foi correto.
Pode falar, pessoal. Um de cada vez, hein? Eu acho que ele não vigiou nas palavras. Vamos lá, A fala aí. frase mais pesada dele foi: eu não represento esses evangélicos. Eu acho assim, se ele não representa esses evangélicos, que céu que ele está pretendendo ir? Porque o céu é um só. Céu não tem andar, céu não tem escala, céu não tem lá do leste-oeste, ó, no leste ficam os cristãos homossexuais, no oeste fica cristão negro, e no centro-oeste fica cristão asiático. Não existe isso, o céu é um só. E a Bíblia é uma só. A interpretação da Bíblia, ela é muito ampla, é igual o vade-mecum. Vai falar com 3 advogados, cada advogado vai ter uma opinião sobre um artigo da lei. Entendeu? Então, cada um vai interpretar a Bíblia do seu jeito. Faltou sabedoria, faltou espiritualidade, faltou, sei lá, faltou fidelidade com o Deus dele, sabe? Nem com o meio cristão. Acho que faltou fidelidade com o Deus dele. Ele foi muito ambíguo. E foi o que o cara falou, ele se vendeu. Ele se tornou um cantor comercial. É para vender, para citar. É aquele tipo de política de. Aquela. Como é que o nome fala? Política da boa vizinhança, né? Vou lidar de bem com todo mundo, né? Aquele. Mano, toma cuidado com esse termo, que é. Como é que é o nome? Politicamente correto. Toma cuidado com isso, politicamente correto, né? Para você estar dentro de um grupo, você tem que aceitar aquilo que o grupo tá discutindo, tá querendo, tá impondo. Então, isso é politicamente correto. Tome muito cuidado. Vai lá, Vitão. Vitor, você levantou a mão. Fale, meu querido. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim. Duas coisas, Léo. Uma, eu tava até conversando com a minha mãe aqui. Cara, a Bruna Carla, ela foi diretamente dentro da palavra. E a palavra, no mesmo momento que ela nos conforta, ela nos confronta também do nosso pecado. Então isso incomoda aquele que está no pecado, né? E outra coisa, sobre o Leonardo. Para mim, ele é aquele típico crente camaleão, sabe? Que se camufla dependendo do ambiente onde está, com as pessoas que ele está se frequentando. Ele falar esse tipo de coisa é muito triste, porque foi que nem você falou sobre admiração. Ele sempre foi um baita músico, um baita cantor. As músicas dele a gente até canta, né? Tá no nosso ciclo do grupo de As louvor. músicas são bonitas, né? Dá para cantar, mas infelizmente teve Infelizmente a pessoa de não representar escorregando os o tomate, né? evangélicos foi triste essa fala de não representar. Você não está representando a palavra, mano. Então eu acho que ele foi muito querer falar para ser aceito, estar bem na mídia, deixar sua imagem intacta, não ser cancelado, que nem tá na moda, né? Mas tá sendo, você sabe, né? Tá sendo, né? Perdeu não sei quanto. Você sabe aí do quanto que perdeu? Acho que perdeu 900 e poucos mil, não foi? Não, então, eu vi que ele, por mais que ele tenha falado isso para estar limpo, assim, né? Se passar de boa na mídia, ele perdeu uns seguidores aí também, né? Mas é isso. É porque assim, o que eles estão fazendo, né? Eles estão fazendo o seguinte, Vitor. Parabéns, viu, pela a sua leitura aí, eu concordo com você. Pantufa, pode falar aí, mas antes, deixa eu só falar um negocinho. Eles têm um cunho político, tá, gente? Quando a gente fala assim, não, eu não aceito, né, a homossexualidade. Você fala, então você vota no Bolsonaro, você não tem nada a ver, entendeu? Mas os caras, eles colocam um cunho político para poder te jogar pedra, te chamar de ofensor, de chamar de tanta coisa, e na realidade você fala, não tem nada a ver com cunho político, eu tô dizendo o que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e a Bíblia diz que isso é pecado, entende? Então, você quer viver do jeito que você quiser, você quer ter um relacionamento com um homem ou com uma mulher, não tem problema, né? Você sendo um homem, essa é a sua sexualidade, a sua opção. Porém, eu não preciso aceitar isso, eu não posso aceitar isso, porque é um princípio bíblico, entendeu? É inegociável. Fala aí, Du.
Então, minha opinião nesse ponto, só para você entender. Se você for a fundo, você vai entender o que eu tô falando. A Bruna Carla, ela se posicionou como cristã, certo? Certo. Posicionou lá bonitinho. Porém, na hora que ela fala assim, eu não aceitaria ir para um casamento sem cantando aquilo que eu não vivo naquele momento. Se eu for, é para ir para um lugar, no ambiente na qual eu vivo, e não um ambiente na qual eu não aceito, certo? De acordo com a Certo. palavra de Deus. O Leonardo Gonçalves, ele fez a mesma coisa, mas ele fez diferente. Ele agiu. O que ela não fez, ele fez. Porque ele foi até uma igreja que, querendo ou não, os preceitos bíblicos não aceita de acordo com a palavra de Deus, porque é uma igreja de homossexual, certo? O Sim. homossexualismo é abominável perante a palavra do Senhor. Então, o que ele fez? Ele falou, então o que eu vou fazer? Eu vou aceitar. Então, ele se sujeitou a aceitar. A gente tem 2 exemplos. Um exemplo que seguiu a palavra e outro exemplo que se rebelou através da palavra. Perfeito, cara. Como É, uma mano, luva. Como uma literalmente luva, isso. cara. É literalmente isso. Como uma luva. Mais alguém quer dar sua opinião aí, pessoal? Vitão? Mais alguém? Ô, Léo. Aí, fala aí, mano. Tava esperando, hein? Os caras. Não, eu não vou ficar entrando muito, porque eu concordo. A Bíblia, ela é bem transparente no que ela quer passar. E eu acho que isso não tem dúvida, né? Eu acho que o maior problema é, de fato, a igreja conseguir integrar todo tipo de pessoa que está no pecado, né? Eu acho que esse daí é o maior ponto, porque Isso. Perfeito. eu hoje, é que nem eu te falei, né? Eu não gosto de ficar falando coisa que eu não tô tendo domínio ali total do assunto. Não, mas Mas é aqui, porque, assim, no sem meu ver, julgamento, cara. Aqui nós estamos aprendendo com os outros. Pode falar aí, fica à vontade. não, eu digo assim, porque assim, Léo, hoje eu não tenho uma solução de falar, pô, isso aqui resolveria as pessoas que não estão em Deus, porque que nem você falou, é tudo um processo. O homossexualismo em si ele é um processo. É. Então, eu não creio na mudança, a não ser divina, né, da parte de Deus, mas eu não acredito que seja um start da noite pro dia da pessoa falar, bom, isso aqui é pecado, então eu não vou mais fazer e eu vou seguir uma nova vida, sabe? Eu acredito que é muito mais fácil o processo. Então, eu acho que um dos maiores problemas hoje, aqui que a gente tem, é que a liberdade de expressão, ela gera o cancelamento. Da mesma forma que seria muito cancelável o que ele está falando, certo? Porque aí entra numa situação que quem acredita que a palavra ela está de acordo com o verbo, né, vai criticar a posição dele, da mesma forma como as pessoas que estão a favor dele vai criticar a posição da Bruna. Então acho que é uma falsa liberdade de expressão, entendeu? Tipo, na realidade ninguém vai entrar num consenso. Por isso que eu acredito que, assim, eu não vejo uma solução, entende? Eu acho que é um bagulho muito mais profundo, vai muito mais além, que é integrar essas pessoas na igreja. Isso É muito difícil. Eu conversei, ô Matheus, você tocou nesse assunto com um pastor muito experiente, né? E ele me falou o seguinte, essa questão que você trouxe, eu trouxe também, né? Porque, ó, eu já fui numa igreja há muitos anos mesmo atrás, muitos anos. Eu fui tocar lá, acho que era uma Renascer. Ficava ali em Santana, era uma das maiores Renascer que tem. Eu acho que era do Bispo G, se eu não me engano. E aí, o que aconteceu, cara? Eu cheguei lá e tinha um ex-homossexual, né? Uma pessoa que era um travesti, uma coisa assim, só que, cara, ele tinha todas as características ainda, né? Ele não estava vestido de mulher, tá? Mas ele tinha seios, ele tinha todo um trejeito tal, e tava ali no ambiente, não, ele estava participando e atuando em várias outras coisas, né? E aí, na época, né, a gente não tinha essa leitura que nós temos hoje, e a gente ficou meio chocado, E é interessante, porque isso que você falou é verdade. A igreja não está preparada. A igreja, estou falando nós, assim, né, no geral, né? Não estou falando em igrejas específicas, tem igrejas que cuidam, igrejas que têm essa ótica que nós temos da graça,
e aceita com amor e carinho e tem o tratamento, mas a maioria não tem essa ótica de tratamento. E aí, onde você tocou um ponto muito importante, que esse tratamento, ele tem que ser especial. Como assim tem que ser especial? Por exemplo, tem que haver uma casa, um lugar onde se recupere, onde tenha uma administração adequada, onde tenha uma coisa adequada, entendeu? Por conta do preconceito dentro da igreja. Isso que pega, né? Que você tá falando, né, Matheus? Porque realmente não tem, né, meu? Como é que você vai fazer? Por exemplo, eu aceito, né? Chega um homossexual, eu entendo que há um processo na vida dele que é um milagre, né? Que é só o Espírito Santo para fazer esse milagre, né? E aí você imagina, né? Um pai, sei lá, que pega que é bem rigoroso quanto a isso e tem que colocar o filho no mesmo lugar que o rapaz, né? Que tá em transformação. Ele não tem, suponhamos, que ele não tem a mesma base bíblica que nós temos. Entende? Vai acontecer de ter um confronto, né? Exato. Gera um confronto de ideologia ali, que é esse que é o ponto que eu acho que pega, né? É esse confronto de ideologia. Nós temos que mudar isso. Nós, como jovens aqui, com a ótica da graça, no amor e no carinho, nós temos que mudar essa história, né? Quantas pessoas foram enviadas para o inferno, quantas pessoas foram enviadas para a morte, quantas pessoas estão em depressão e tal, porque vieram aos pés de Jesus na igreja e foram escorraçados, né? Foram tratados de forma muito ruim, né? De uma forma que não foi com amor, não foi com carinho, não foi como Jesus se apresenta, foi uma forma, ou você, por exemplo, aquilo que a gente está falando, é um processo. Aí ele fez um esforço tremendo para chegar aos pés do Senhor na igreja, e de repente ele recebeu uma cartilha, né? Ó, seguinte, se você não for assim, assado, você tá fora. E é isso. Mano. É complicado. Então, nós como jovens, cara, que somos aí o futuro aí da igreja, nós precisamos mudar essa história. O que vocês acham disso aí? Pode falar, Vitão. Tá ouvindo, Léo? Uhum. Cara, eu acho que todo mundo aqui, ou a maioria, deve conhecer. Ô, mãe, calma aí, mano. Ô, mãe, calma aí. Vocês devem conhecer aquele grupo de teatro. Eles foram até no culto de jovens nosso, Giovanni Si, é bem conhecido, né? Sim, super e você conhecido. Assistindo. Tava pensando nisso também, Vitor. Você assistindo o DVD deles daquele 10 anos do Jardim do Inimigo, o rapaz que interpreta o diabo, ele fala isso, que ele que ele se vestia todo, se montava, e a avó dele persistia na oração, e teve um dia que ele foi à igreja, e ele foi vestido de mulher, tudo. Ah, o principal, né, cara? O principal líder, né? Ele era travesti, Esse testemunho dele é tremendo, cara. Realmente. A primeira vez que ele foi para a igreja, ele foi vestido tudo, e aí houve a transformação, né? E você viu que não foi de uma hora para outra, né? Eu nunca ouvi um homossexual falando que foi de uma hora para outra. Nunca, nunca. Todos os testemunhos que eu vi, que houve realmente transformação, eu nunca ouvi que foi de uma hora para outra. Fora que deve ser uma luta terrível, né? Que eles travam. Claro, assim. claro. Nossa, que deve ser horrível. Eu acho que, assim, uma pessoa que já foi homossexual, né, que tá pregando, acho que foi na quarta-feira ele tá pregando, né? Que ele é genro da Márcia, né? Da Márcia, esposa do Itaú. Cara, houve transformação na vida dele. E eu vejo que é um milagre, cara, porque você imagina assim, ó, uma vez eu tava conversando com meu pai sobre isso. Você imagina que a pessoa, porque o sentimento que ele tem pelo outro do mesmo sexo é real. Não é um sentimento, não, é uma fantasia, não, é real. É como se você amasse aí, né, o seu esposo, sua esposa, é um sentimento real. E aí quando ele entrega a vida para Jesus, é só o Espírito Santo para tratar esse sentimento, porque é algo assim muito complexo mesmo. Por isso que eu digo, o nosso papel não é julgar, o nosso papel é apresentar Jesus para ele, porque é o único que pode mudar a história dele, é o único que pode fazer a diferença e mudar lá dentro, porque
quem nos fez foi ele. Jesus nos conhece, né, de ponta a ponta. E o Espírito Santo vai transformando ele e vai fazendo aquele sentimento ir embora de uma forma milagrosa. Só o Espírito Santo que sabe fazer isso. Nós não sabemos. O que nós podemos fazer? Apresentar Jesus. Apresentar Jesus e apresentar a Bíblia. E deixar o momento da pessoa, porque vai chegar um momento que ele vai falar assim, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Tá certo isso? Aí você fala, olha, de acordo com a palavra de Deus, porque nunca é você que fala. Quando você traz para você se responsabiliza. Mas a palavra de Deus já é um leão, cara. Você abre a jaula e deixa sair, entendeu? Assim, a palavra de Deus diz isso aqui, ó. É dessa forma, mas nós estamos aqui, um amor e carinho, nós estamos orando por você e vamos juntos. Entendeu? Jesus te ama e nós também, vamos nessa. Vai lá, Mari. Fala aí, querida. É isso mesmo que eu ia falar, de apresentar o evangelho. E não só em questão da homossexualidade, mas em todos os vícios, a gente tem que viver um processo e é muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a entrar na igreja, eu tive que viver as renúncias e viver cada processo da renúncia. E principalmente a vestimenta foi algo muito difícil, porque eu não tinha as roupas. E eu tinha que comprar as roupas. Só que eu me senti muito julgada dentro, não da catedral, mas Sim, eu visitei outras igrejas e geral, né? eu senti um julgamento. Sim. E eu penso que, assim, o que a gente tem, o que a gente acredita, é o que reflete para as outras pessoas também. Como a gente vai falar com aquela pessoa, como a gente vai se posicionar. Porque essas pessoas, elas precisam ter o acolhimento, elas precisam escutar a palavra de Deus e você saber como vai conversar com elas para conduzir. Então, querendo ou não, a Bruna Carla, ela falou de Deus, ela falou do que ela acredita, mas ela afastou um público muito grande e ela tem um alcance gigantesco. Nossa, boa essa percepção tua. Esse é o Interessante, ponto. cara. Interessante. Tipo, a gente tem que dar a palavra de vida para essas pessoas e, querendo ou não, ela, sabe, travou Mas como uma você parte. faria? Como você faria? É porque, assim, a opinião é nossa, a gente tem que respeitar. E a gente só dá a nossa opinião, geralmente, quando as pessoas pedem. Em relação a isso, ela poderia não... é complicado, gente. Ela Então, poderia só falar assim, eu não aceito ir para o casamento, porque eu acredito nisso e nisso, e pronto. Mas ela deixou bem claro, eu só vou no casamento do meu amigo quando for com uma mulher. Então... entendo. Entendi. Concordo com isso, Mari. Eu Ela não gosto. precisava expor dessa forma. Tipo, quando você casar com uma mulher. Não, ela deveria orar pelo amigo dela e Jesus que faz a obra. Olha, querido, você sabe que eu não creio nessa etapa da sua vida, então eu não vou participar, mas eu estou sempre intercedendo por você. Ah, não precisava ter exposto dessa forma. então... Quando uma mulher... Não. Eu penso Vocês que, acham que ela assim, não foi hoje... sábia em como dizer? Léo, eu acho ela muito Concordo. sábia, ela agiu de acordo com a palavra. Eu acho que nenhum podcast ela não deveria ter usado esse termo, só isso. Porque a gente sabe que não é só os cristãos que vão acessar, são muitas pessoas. Então a exposição poderia ter ficado no ciclo nosso. No nosso ciclo, a gente tem a nossa linguagem. No ciclo deles, tem outra linguagem. Então, isso vai ter Perfeitamente, os ótimo. Entendo, eu gostei muito da percepção de vocês, viu? E aí, gente? Quem mais quer dizer aí alguma coisa? Que eu tô gostando do papo. Eu concordo com o ponto que a Dani e a Mariana levantou. Era isso que eu queria, tipo, acho que eu não consegui trazer de uma forma sensata, mas elas trouxeram da forma como eu queria trazer. Porque, assim, não é sobre ficar no muro, né? Mas é sobre você acabar afastando essas pessoas, deixando muito claro o seu ponto. E é esse que é o problema. Porque é que nem na igreja. Se você deixar muito claro que na igreja que não é aceito o homossexualismo, ele não vai se sentir bem lá. E aí você tá deixando tudo, tipo, literalmente na mão de Deus, para Deus tocar aquela pessoa, entende? Então eu acho que também não basta só a gente falar do amor de Deus, né? E nesse ponto, porque eu acho que é um ponto muito delicado. Então, acho que elas explicaram aí muito bem, cara, o que eu tava querendo trazer, que é sobre essa parada aí, de saber falar, entendeu?
Fala aí, Du. Gente, tá bom, vai lá, Edu. Ô, Léo, é que nem eu penso assim, pegando o gancho das meninas. Como você é hoje? Quando você veio pra igreja, também você veio todo sujo, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de Cheio falha. de piolho. Então, e o seu erro não é diferente do erro dele. Ah, mas ele era homossexual, mas você era pecador, você era trapaceiro, você era enganador, você era traidor, você fazia tantas coisas de errado. Então, quando essas pessoas vêm na igreja, tudo bem, ela vem do jeito que ela é, mas eu creio que a palavra, ela transforma, como eu já vi vários testemunhos de pessoas que foram tratadas no evangelho. O tratamento, ele é diário, é todos os dias. Tem uma pessoa que eu conheço que o filho dele passou por esse processo e foi liberto. E a pessoa virou para mim e falou assim, Du, a luta dessa pessoa vai ser pro resto da vida. Porque a todo dia ele vai ter que negar a carne dele, negar aquela situação que ele tá vivendo e falar, poxa, eu quero viver coisas diferentes, porque o inimigo vai atentar. O inimigo a todo tempo, mas você não vai ficar do jeito que você tá. Por exemplo, quantas pessoas não vêm com vício na igreja e é transformada com o tempo? Não é fácil, eu sei que não é. É verdade. Mas através da palavra, através dos irmãos, através de transformação, Deus vai trabalhando na vida dessa pessoa, entendeu? Perfeito. Fala aí, Mari. Exatamente isso, porque não existe pecadinho ou pecadão, né? Tudo é pecado. Tudo. E a Exato. Bruna Carla, ela já tem um público que ela prega para as pessoas evangélicas. Então, assim, ela não tem que ficar só pregando para essas pessoas. Ela tem um alcance muito maior. É isso que eu quis dizer, porque se você não salva vidas, eu acredito que tá pregando o evangelho errado. E ela já tem um público, ela criou um público, então, tipo, ela pode abranger muito mais isso, sabe? Mas assim, é complicado porque assim, como você pode se posicionar. Peraí, deixa eu colocar aqui. Como você pode se posicionar e ao mesmo tempo ser não desagradar, entendeu? O ativismo, né? Porque assim, tem muitos homossexuais que entendem perfeitamente, né? Eu acho que eu vi um post, eu não sei se foi a Thalita que postou, que eu achei interessantíssimo, que o cara falou assim, gente, eu não posso também, um homossexual falando, eu não vou pedir para um pastor me casar porque eu estou desrespeitando, de uma certa forma, aquilo que ele acredita. Da mesma forma que ele não vai pedir para uma pessoa do espiritismo, de Umbanda, tal, ir pregar na igreja dele, fazer alguma coisa, porque não tem, assim, ligação, né? Não tem aí a não ser aí no ecumenismo, né? Mas isso é coisa do anticristo. Mas eu estou dizendo assim, não tem. Eu percebo que o ativista ele sempre quer um pelinho para poder causar, entendeu? Ele sempre está querendo alguma coisa para poder chegar junto, para poder gritar para todo mundo que nós somos homofóbicos, que nós odiamos os gays e tal. E na realidade não tem nada a ver, né? Eles se aproveitam da situação, né? Eu vejo o ativismo, não as pessoas homossexuais que têm, né, uma sensibilidade a isso que nós estamos aqui falando, mas eu estou dizendo que o ativista homossexual, você não vê ele se levantando contra uma religião que enforca homossexuais, que põe fogo em homossexuais, que é a questão lá do radicalismo, né, muçulmano. Radicalista muçulmano faz isso. E a gente não vê os homossexuais falando contra eles, né? Você não vê também essa turma do feminismo falando contra eles. Por quê? Por que só se levanta contra cristão? Por que só se levanta contra a palavra? Alguém pode me responder? Porque o cristão é mais maleável nas ideias, Léo. Você vai falar com o muçulmano vai lá e vai te matar e pronto, não tem papo. A minha mãe, quando ela foi pra Dubai, ela não podia olhar no olho dos caras. Se olhasse, morria, mano. Não tinha ideia. Tá vendo? Olhou porque era, assim, os caras relevou porque era turista, mas aí já, tipo, falaram bolão lá pro guia turístico. É que, assim, é muito fora da nossa realidade isso, né? As pessoas acham que... Mas também você não acha porque a palavra é a verdade? Não, eu digo assim, esse tratamento eu tô falando, né? Sim, da pessoa realmente te matar porque você deixou o calcanhar exposto, entendeu? Isso daqui é fora da realidade do Brasil, ninguém nunca... Exatamente. A gente tem, lógico, casos... Uma liberdade, né?
Tem muita mais liberdade, mas essas religiões que atracam a doutrina de uma forma muito mais pesada na vida das pessoas e tratam aquilo como uma forma de viver, e não apenas uma ideologia, um conceito, Sim. é uma forma de viver, né? Então, para eles, E a você forma não de acha viver é essa. que o diabo tá preocupado? O diabo não tá preocupado com outras religiões, né? Ele tá preocupado com a palavra da verdade, né? É essa aí que ele Olha, vai eu vou atacar. trazer algo interessante aqui, que eu acho que vai agregar para a gente refletir. Eu acho Manda que aí. aqui a maioria já deve ter conhecido ou ouvido falar, né, da Luísa Mel. Luísa Lembra da Mel? Luísa Mel? Que era dos cães, que ela até derrubou uma das lojas da Pets por maltratos a animais. Enfim, depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada. Sim, E Ó, ela é ela, olha, ativista no mundo pet, né? É isso mesmo. exatamente. E ela uma foi loirinha. Ah, tô rechaçada vendo. pelos ubandistas. O bandistas também, né? Mas é que eu não sei falar, não sei se é não sei. Candomblé. Do candomblé, mas principalmente do candomblé. O banda teve também, mas a rechaça maior foi do candomblé, porque eles efetuam sacrifícios, né? E, Ah, cara, de ninguém animais. pesou na deles. Eu ouvi essa história, cara. Bem E ela foi lembrado. É ameaçada de Marisa Zatz, morte. né? E, Marina meu, Zatz de Camargo. É Luísa deu Mel, uma né? repercussão Só dela, para né? vocês saberem aqui, gente, ó, Luísa Mel é uma ativista, apresentadora, atriz e escritora brasileira, nascida na família judia, tornou-se apresentadora de programas especializados em animais, sobretudo cães, com o qual tornou-se conhecida pelo neologismo de cachoeiras. Sei lá o que é isso. Beleza. Continua aí, mano. Da hora, cara. Muito boa essa sua deixa aí. E ninguém falou nada, Então, né? Não, então, e aí ela estava lutando contra os sacrifícios animais. Isso porque na época que ela estava lutando contra isso, ela estava lutando contra a Sexta-feira 13, né? Aí começa a sumir gato, essas coisas. E, meu, ela foi super rechaçada na internet. Acabaram tipo, a carreira que ela construiu. E hoje ela não tem mais poder de fala nenhum. Tanto é que é muito pouco, assim, as coisas que ela consegue hoje movimentar, porque acabaram com ela. Mas ninguém foi falar do pessoal que acabou ameaçando a família dela, ameaçando ela, Hoje ameaçando você por é ela ser cancelado, né? Eles tiram sua judia. voz. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tá taxado a ser perseguido, né, Léo? Uma hora ou outra. Vai acontecer, Então, gente, é isso que eu tô falando. Não adianta fugir. Vai acontecer. Porque o mundo tá cada vez mais se voltando. Aquilo que eu falei. Depois eu vou passar um canal para vocês, que o cara é muito bom de geopolítica. Ele é cristão, mas, meu, ele tem uma visão de geopolítica, ele é formado nisso, pós-graduado nisso, não é qualquer cara. E quando você começa a ver o panorama mundial, você vê que o mundo ele está sendo preparado para ser entregue para o anticristo. Preparadinho para o anticristo. E nós já estamos assim nos finais dos tempos, entende? Então tudo vai chegar um momento, pessoal, que não vai ter mais assim, você é cristão? Pronto, você já é contra o homossexual, você já é contra, não adianta o que você diga, não adianta o que você fale, não adianta, entende? Vai chegar um momento que não vai ter para onde correr. Então, é importante que a gente tenha a nossa base firmada na palavra de Deus e tenha a nossa certeza de fé. Por isso que a gente bate nessas coisas de por que Jesus morreu na cruz, né? Por que você é justificado? Essas coisas vão te dar, por exemplo, se amanhã ou depois de amanhã não existir mais igreja, se começar uma perseguição religiosa, de começar a queimar a Bíblia, de começar as coisas acontecer, qual será o seu posicionamento? Como você estará espiritualmente? É esse tipo de pergunta que você tem que se fazer, entende? É nesse tipo de coisa. Por isso que a gente discute esses assuntos, para levar a gente a analisar e a pensar amanhã, no futuro, como será? Foi redundante, mas no futuro, se acontecer, né? Tá caminhando para isso, como que a gente vai se portar? Você, por amor a Cristo, você vai ficar mal de ser cancelado, de talvez ser rechaçado, né, que falam, talvez ser ignorado, ser zombado, ser humilhado, ou você vai absorver isso como uma prévia,
uma prévia do arrebatamento. Como que você vai lidar com tudo isso? Porque às vezes a gente vive um evangelho de brinquedo, né? Um evangelho de, tô cansado, não quero fazer, tem uma coisa melhor, não tem um evangelho assim, as pessoas não estão tendo muito comprometimento com a palavra, que é o que nos sustenta. E vai chegar um momento que aqueles que não estão firmados na palavra não vão subsistir. É fato. É fato. O mundo gospel, o mundo, tudo que está acontecendo no mundo, você olha as notícias, está engolindo. Né? Jesus disse que nos mandou como ovelhas no meio de lobos. Já viu um lobo pegando uma ovelha? Põe aí no YouTube, você vai ver como é que é. Ele estraçalha, ele não tem dó, não. E Jesus disse, eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos. Por quê? Porque aqueles que falarem do evangelho, do amor, porque esse mundo, o amor é Deus, né? Quanto mais se afastam de Deus, perdem o amor. Então, por isso que esse mundo vai faltar o amor. E por falta do amor, se multiplicaria a iniquidade. É o que nós estamos vendo. Fala aí, mana. Jaque. Não, era só para completar sua fala com relação à rotulação, né? Que essa cristão você já é homofóbico. E a gente não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil já existe isso. Se você colocar a bandeira do Brasil no seu carro e sair andando, é capaz de você tomar pedrada porque você é bolsominion. Que ridículo, né, gente? Na Copa, como é que vai ser? Então, e isso já acontece. Foi na Argentina? Já acontece. Então, é bom, é o que você está falando. A gente tem que se preparar, além de estar baseado na palavra, né? E a palavra verdadeira, a interpretação verdadeira é o relacionamento com Deus, porque é o relacionamento com Deus que vai nos dar condições de interpretar a palavra de forma correta. Isso. Aí a pergunta, né, Jaque, que eu tô te falando. Pensem nisso que eu tô te falando. Se hoje ou amanhã você acorda e não existe mais igreja, não existe mais pastor, os pastores estão sendo presos, que nem a perseguição na China, na Coreia do Norte, que assim, é Coreia do Norte? É do Norte mesmo, não é do Sul não, a do Norte, que são perseguições assim, só do fato deles terem a Bíblia no celular são presos, ou a Bíblia, qualquer tipo de coisa, são presos, torturados e mortos. Você está preparado para não negar a Cristo? Eu não estou dizendo que vai acontecer porque a palavra de Deus nos garante que Jesus vai voltar antes e vai nos arrebatar, mas estou dizendo assim, que eu acredito muito que antes de Jesus voltar, não vai chegar a torturar-nos ou algo do tipo, porque a palavra do Senhor nos garante, né? Paulo fala muito disso. Vai nos guardar do castigo. Jesus vai nos guardar, vai nos arrebatar. Mas nós vamos chegar próximos. Eu acredito nisso. Se você vê o panorama mundial, a ideia é que se você é contra a natureza, você é contra o mundo, né? Porque o anticristo vai vir por essa vertente aí, ele vai vir por aquele discurso do Leonardo DiCaprio, quem está acompanhando aí o panorama mundial, ouça o Leonardo DiCaprio falando, é o mesmo discurso do anticristo, que ele fala, não, nós temos que guardar a natureza, nós temos que cuidar da água, tal, é esse caminho. E aí vem aí o Papa trazendo todas as religiões mundiais, né? Ou melhor, todas as religiões do mundo, falando, não, nós temos que ser uma única religião, e já tem 3 templos lá da única religião mundial, que está unificando muçulmano, judaísmo e cristianismo. Se você vai ver lá... Crislan, quem falou, cara? Eu. Show. Pesquisem, gente. Isso está acontecendo já. Eu não estou falando de algo que vai acontecer, já está acontecendo. As reuniões que eles estão fazendo já é nisso. E o Papa, né, o Vaticano, junto com o Crislan, já está unificando a religião e aceitando o homossexualismo, aceitando tudo, porque, né? E logo mais o anticristo aparece aí como sendo o Deus adorado e não vai. A palavra de Deus diz que ele vai se levantar contra tudo aquilo que se diz Deus. Então não é só o cristianismo, é o evangelho em si. É tudo aquilo que se diz Deus, ele vai se levantar contra, e a palavra de Deus diz que Deus deu o poder para que ele vença os santos. Então, é algo assim muito complicado.
E o sistema mundial tá nessa vertente aí, cara. Tá nesse esquema aí. Se você não aceita, você é um radical. E qual que é a ideia do radical? Eles vão criar um tipo de lei que se você não tá do lado de cá, então você é contra o mundo, você é contra a paz mundial, porque todo esse processo que eles estão fazendo de uma única religião, uma única ideia, né, de universalista, é nesse sentido de que se você é contra a paz mundial, você é um radicalista, você é visto como um terrorista. Então, vai existir uma lei marcial para isso, e você deve ser morto, porque você é contra o mundo. Então, imagina, o que eu tô te falando é muito sério. Então, a gente tem que viver um evangelho verdadeiro, e se firmar na palavra de Deus, entende? Não se preocupe, você que crê em Jesus Cristo, você será arrebatado, mas nós temos que nos preparar para tudo isso que vai acontecer, entendeu? E viver o evangelho que tá na Bíblia, não que tá na internet, né? É verdade. Pois é, pessoal. Até as movimentações aí de NFT, né, Léo? Multiverso. Sim, cara, multiverso. Metaverso, mas é multiverso, tá certo. Só de você comprar aí um tênis virtual, poder colocar ele no seu pé igual um holograma, já tá muito fora do normal que a gente... Mano, tem gente vivendo no multiverso. Tem gente vivendo 24 horas no multiverso. Eu vi o cara tomar banho no multiverso. Ele tá com óculos, com todo aquele... Quem já viu aquele filme, o número 9, se eu não me engano? Já viram, gente? Número 1. Número 1, já viram? Jogador número 1. Já viram esse filme, Jogador número 1? Não. Assistam. É um top de um filme. E é bem isso, cara. Jogador número 1 também é aquele que fez o Deadpool, que ele lançou um filme cara, também estão vivendo no multiverso. Tem um filme eu vou mostrar um filme aqui pra vocês, cara. E é gratuito, viu, Léo? VR hoje, a plataforma desse metaverso é totalmente gratuito, mano. Tem na Steam. E é uma viagem mesmo. Pessoas estão ganhando dinheiro lá, a pessoa trabalha lá. Vive uma vida totalmente virtual. Tem um filme do Bruce Willis. Bruce Willis. Cara, é antigo. De Avatar. Você já viu? Quer ver? É esse aqui, ó. Gente, assista esse filme aqui, ó. Tá vendo, ó? É esse filme aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ó, Substitutos, o nome? Substitutos. É um filmão, cara. Você sabe que é na época de ouro dele, né? E como é que esse filme mais ou menos... Quer ver? Eu vou colocar o trailer aqui pra vocês verem. Pra vocês entenderem. Não, cara. Aqui o negócio é na hora, trailer. Aqui é na hora. Cadê? Quer ver? Todos os vídeos. É um filme antigo, mas é muito bom. Quer ver? Olha aqui o filme. Vê se vocês conseguem ouvir aí o áudio aí. Estão conseguindo ver? Sim. Robotic human surrogates combine the durability of a machine with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their Esses são os avatares, sex, cara. our Se world liga. has become a safer place. Take a seat in your STEM chair. Ó, o cara entra ali, And ó. just with the power of your mind, E ele entra no avatar dele, you entendeu? can control your surrogate and send it out into the real Ele vai world. trabalhar, vai fazer tudo, tá vendo? You can live your life without limitations. You see Então você pode ter o what corpo que they você see, quiser, feel what they feel, pode and ser quem become você quiser. anyone you want to be from the comfort and safety of your own home. You can finally live the life you've always dreamt of without any risk or danger to yourself. We are confronted with an unprecedented situation. 2 people have died while connected to their surrogates. I think we may actually have a homicide here. First one in 15 years. Cara, enfim, é um filmão. Mas vocês viram aí, né, gente? Ele fala muito desse negócio do multiverso. E olha, é um filme... Deixa eu ver de quando que é esse filme. Esse é um filme aqui muito antigo, cara. Tem um filme também chamado Demolidor, de 1998. Se vocês forem assistir esse filme, ele mostra exatamente o que a gente está vivendo agora. A forma, a tecnologia, a forma que as pessoas conversarem com máquinas, desenvolver, futuramente vai ter a parte de robô. Mano, é muito igual de hoje. Sim, é de 2009 esse filme, gente. 2009. Black Você acha que Mirror já não- também.
É Só que Black Mirror é muito perturbador, né? Não recomendo pra ninguém, não. Mas então, gente, vocês veem que tá tudo interligado. Tem gente vivendo lá nesse multiverso 24 horas por dia. E sabe por que é um perigo? Eu tava ouvindo um cientista falando sobre isso, que é um mundo que ele vive, é um mundo normal, né? Ele vai passando o tempo. Então, por exemplo, se você entrou lá agora e ficou lá umas 8 horas, tá? Você saiu e ficou umas 2 horas fora, quando você voltar já tá diferente. A hora passou, a coisa aconteceu. E o que tá rolando lá é muito dinheiro. Você compra terreno, você constrói casa, você faz um monte de coisa. Você começa a viver lá. Tem um cara que ele é pobre, mas ele é muito rico nesse mundo virtual. Você já viu isso, gente? E ele toma banho, ele vive lá, e aí ele mostra assim, ó. Ele mostra o quarto dele, tem uma reportagem, depois você vê no YouTube. Ele mostra o quarto dele, é um quartinho sem vergonha, mano. Só que quando ele coloca o capacete dele, ele tá numa casa enorme lá, ele consegue ver uma televisão, assim, tipo um cinema na casa dele que ele comprou, ele assiste filme lá, ele faz um monte de coisa lá. Ele fala, você acha que o cara quer viver? Aonde que você acha que o cara vai passar a maior quantidade de tempo dele? Não é? Na internet, né? Tem jeito. É isso aí, pessoal. Então, ó, vamos ficar atento. Esse assunto aqui tá muito bom, mas hoje a gente vai terminar agora, porque tá muito tarde já, né? Já 21h45. Você viu que a hora passa e a gente nem vê, né? E aí nós vamos entrar com outros assuntos aqui, enriquecendo esse campo. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação aí. Vocês estão cada vez melhores aí com a gente. Nós estamos enriquecendo o conhecimento, né, gente? O que vocês estão achando aí do formato? Pode falar, pessoal. Muito bom. Pra mim tá excelente. A forma aí como tá sendo conduzido tá muito bom. Show de bola. Du, Thalita, entra aí, faz uma oração aí pra gente se despedir. E no próximo aí, a Thalita vai levar aí com vocês, tá, Thalita? Não ouvi sua voz hoje, hein, fia? Não, hoje foi corrido, gente. Eu imagino. Aí eu quero também participar um pouco para esses líderes aí pegar aqui na frente aqui e mandar ver. Que eles são capacitadíssimos, né? Capacitadíssimos. É difícil falar essa palavra. Parecendo Chaves falando. Beleza, vamos lá, meu querido. Faça oração aí, meu querido Pantufa. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai eterno, obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que nós venhamos aprendendo. Sim, Senhor, Jesus. nos prepara, nos capacita, Senhor, para que no Sim, nome Jesus. do Senhor Jesus, quando houver a vinda do Senhor, que o Senhor não Sim, venha Pai. encontrar meninas, mas que o Senhor venha encontrar, meu Pai, noivas preparadas e maduras, meu Pai, para Sim, subir Jesus. para a glória do Senhor. Nos ensina, Sim, nos Pai. capacita, nos direciona a vivermos e a fazermos a Tua vontade. Tu és Sim, Deus Jesus. sobre tudo e sobre todos, sobre a nossa vida. Entregamos o governo, meu Pai, das nossas vidas em Tuas mãos. Nos direcione em adoração, em louvor e glória do Teu nome. Sim, E meu que Pai. quando formos nos posicionarmos, meu Pai, que não Sim, venha ser algo Jesus. de nós, mas venha ser algo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, Que venha sair Jesus. palavras, meu Pai, de renovo, não palavras de acusação, mas palavras de cura, palavras de transformação, palavras de amor, meu Sim, Pai. Jesus. Nos ensina a exercitar esse amor que o Senhor tem dado para nós a todos os dias. Obrigado por mais um Sim, dia. Jesus. Nos prepara uma semana Obrigado, abençoada. Senhor. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Um ótimo Tchau, dia para pessoal. vocês. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa semana. Boa Tchau, semana. tchau, pessoal. Tchau. Tchau.